Bom dia, pessoal. Sou o Igor, sou especialista em blockchain aqui no Venturus. E hoje eu decidi trazer para vocês, nessa apresentação, um assunto aqui que é sobre rastreamento de mudas clonadas com blockchain. Então a gente vai abordar o assunto de tokenização de ativos do mundo real e com uma ênfase nessa parte do agro, aí, de mudas clonadas, né, e como que elas derivam valor e por que elas são úteis, né? Então, em primeiro momento aqui, a gente traz um exemplo de uma viticultura em Mendoza, na Argentina. Essa região da Argentina é conhecida por produção de vinhos de altíssima qualidade e uma simples muda aí de uma produção dessa região, ela costuma ser 10 vezes, até 10, 20 vezes mais cara do que uma muda de uma região genérica, comum, que não é conhecida aí, por ter essa qualidade, né, na produção de uvas e posteriormente do vinho. Então, por que ela é tão mais cara assim? Porque as mudas daqui elas são clonadas de uma planta-mãe que é considerada de elite, né? Então, como que as pessoas podem ter certeza, né, que quando elas estão comprando essas mudas, elas realmente estão pegando ali uma muda de uma planta de elite, né? Então, hoje, atualmente, você precisa confiar ali na palavra de quem está vendendo, né? Você precisa ter a confiança na reputação de quem falou ali que aquela muda ela parte de uma planta-mãe de elite, de muita qualidade, que vai gerar um produto muito bom. Então, os riscos envolvidos ali nessa operação, logo de cara, a gente consegue identificar 3, né, que são doenças, né, se tem um vírus ali na planta-mãe, né, todo o DNA das mudas que são extraídas dessa planta-mãe, todas essas mudas vão conter o mesmo vírus, porque o vírus está ali naquele DNA. Né, outro problema pode ser a fraude, né? Um vendedor ele pode simplesmente pegar uma variedade genérica e falar para você que ela é uma variedade top de linha ali, como um exemplo que eu coloquei, que é esse Pinot Noir 777, que é considerado aí um dos melhores, das melhores variedades. E os dados também, né? Então a gente tem que confiar, né, que aquele certificado ali de papel que o vendedor tem, ele é verdadeiro e não é uma coisa ali que pode ter sido forjada. Então, aí no gráfico a gente vê, nesse diagrama, uma muda ali, uma planta-mãe contaminada com algum vírus, ela pode gerar várias mudas, né, que não são boas, né, e aí arruinar várias plantações, né, de onde essas mudas forem usadas. E no momento que a muda é tirada, você não sabe se ela tem o vírus exatamente, né? Então você pode estar plantando ali sem saber, você só vai descobrir esse resultado ali anos depois, quando o seu resultado não foi o esperado. Então, como que a gente pode usar a blockchain para assegurar a qualidade disso, né? Então, cada lote de mudas clonadas ele pode ter o seu histórico registrado em blockchain como forma de token, né? Então, sempre que você gera um lote de mudas para venda, você coloca isso num token na blockchain e ali você registra todo o histórico de todas as operações que foram efetuadas em cima desse lote. E aí, beleza, você vai ter as informações dentro ali de uma rede imutável, que você vai poder verificar o que aconteceu com aquele lote, se ele tem as qualidades que você deseja, né, e você vai saber que não foi nada alterado ao passar do tempo, mas mesmo assim você está ainda confiando que o dono ali daquele lote, ele chegou e imputou os dados de forma correta. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso ainda mais? Né? A gente adiciona uma nova camada aí de segurança. É justamente com dados aí de oráculos vindo de terceiros, né? De fontes externas. Então, você tem a sua muda, você pode ter, por exemplo, ali 2 oráculos atuando juntamente com o produtor dessa muda, que vai ser, por exemplo, um laboratório de autenticidade do DNA. Vai testar se aquela muda que está sendo vendida corresponde realmente
a planta-mãe, né, que é conhecida por ter as melhores características. E aí, no momento que esse oráculo faz o teste, verifica que a planta, que a muda, ela é realmente dependente daquela planta-mãe, ele imputa essa informação na blockchain. Um outro oráculo pode ser de patologia, um outro laboratório, ele pode verificar essa muda, ver se tem algum vírus ali naquela muda. E aí, se tiver, ele já coloca a informação na blockchain. Então agora você vai ter três partes ali independentes trabalhando para fornecer, né, essa informação confiável acerca de uma planta-mãe. Né, enquanto se tivesse o produtor sozinho imputando os dados, você estaria confiando em uma pessoa só. Né? Então aí ambos os testes eles são inseridos dentro do token e qualquer um que pode acessar essa blockchain pode olhar, né, e verificar ali o selo ali de todas as partes envolvidas. Né? Aqui a gente tem dois, mas poderiam ser várias instituições diferentes ali colaborando para gerar um produto confiável no final. Um outro oráculo pode ser na parte justamente do transporte. Então, quando você vai transportar um lote ali de mudas do fornecedor para o cliente, pode acontecer um problema nesse momento. Então, imagine que a temperatura ali no caminhão ela fique muito elevada por muito tempo. Você pode ter um oráculo ali dentro daquele transporte que vai estar verificando continuamente a temperatura. Se a temperatura passar, por exemplo, de 30 graus por um período de 1 hora, eu já, como esse terceiro oráculo, vou lá e escrevo naquele lote, olha, esse lote pode estar comprometido, pode ter ocorrido algum problema aqui, e aí, dependendo da lógica acordada entre os dois, eu já posso até fazer um reembolso desse lote se acontecer essa situação. E outra vantagem dessa tokenização é o acesso à liquidez global. Né? Então, sempre quando você cria um token numa blockchain, esse token está disponível para interação com qualquer um que está na blockchain. Né? Então, criou o seu token, qualquer um que está operando na blockchain, que faz outras atividades, não precisam nem ser relacionadas a agro. Né? Às vezes, um cara que está lá no mercado financeiro, atuando na blockchain, ele vai ter a possibilidade de interagir com o seu token ali com um clique. Então, se ele olhar e decidir que é uma boa ideia, ele pode, né, se interessar pelo seu produto. E uma coisa que é bem interessante também, que todas as blockchains elas estão sendo indexadas automaticamente por serviços de terceiros. Né? Então, quando você cria um token, esse token, mesmo sem você divulgar em lugar nenhum, ele já vai ser indexado por plataformas externas e já vai aparecer lá em páginas de indexadores ali, fazendo como uma forma de propaganda gratuita ali para você e imediata. E outro ponto, né, nessa tokenização é o seguinte: os investidores eles não precisam receber esse produto fisicamente. Então você pode pensar que você tem um investidor em Nova York, algum lugar que o cara não tem o acesso, ou ele simplesmente não tem uma fazenda ali para pegar essas mudas e implantar ali na terra dele e gerar valor. Então ele pode, num fluxo diferente, comprar o investimento das mudas, deixar que o fornecedor faça o plantio, né, e aí no ano 2 ou no ano 3, quando esse produto estiver crescendo, ele pode trocar o token dele com um aumento de valor aí respectivo do crescimento dele. Né? Então, se o cara comprou mudas e aí essas mudas cresceram, agora são, né, já estão em fase de produto, né, sei lá, já está vendendo as uvas, por exemplo, ele já pode vender para uma outra pessoa que vai segurar esses tokens ou que já vai liquidar o produto final. Então, essa é uma outra vantagem aí. A partir do momento que temos a tokenização, não precisamos ter ali, receber o produto físico, trabalhar com ele. Né? E aí, quais são os custos? Né? A gente está falando de tokenização, mas temos que olhar se isso é viável aí, em questão de preço. Né? Blockchain, no começo, estava muito caro, estava transações caríssimas ali, que só para o cara fazer uma transação, ele já tinha que ter muito dinheiro acumulado ali para ele não se importar com o valor das taxas.
Mas hoje, se a gente for olhar, abrir os sites ali de Analytics, a gente vai ver que as transações já estão custando, em média, aí 0,001 centavo, né? E vai vir um upgrade aí no dia 3 de dezembro, daqui a pouco, para reduzir essas taxas em até 87%. Aí, quem quiser saber mais, eu deixei o link no slide. Isso para blockchains públicas, tá, pessoal? Se a gente for pensar numa blockchain privada, que você está num ambiente mais controlado ali, os participantes são todos permissionados, você pode deixar esses preços ali tão baixos quanto você quiser, porque é você que está controlando a rede inteira, né? E aí um ponto também muito importante preciso ser especialista para entrar num sistema desses e gerenciar minhas chaves e transações? Bom, a resposta é não, porque com os avanços aí de Account Abstraction, muitas melhorias foram executadas aí em questão de usabilidade. Então, no Ethereum hoje, em blockchains baseadas em Ethereum e nas suas Layer 2, você pode fazer transações assinando elas pelo seu e-mail, né? Isso se chama Account Abstraction. Você delega ali a parte de verificação da sua assinatura no seu e-mail ou em outro dispositivo. Então, se torna muito fácil, né, enviar transações, você não precisa ali ter aquele trabalho mais técnico de gerenciar as chaves privadas. Né, então, é uma melhoria que facilita muito. E aí já existem, né, operações de tokens, né, de ativos do mundo real tokenizados atualmente, aí, ou isso é só uma ideia aqui mirabolante que eu estou trazendo para vocês? E a resposta é que sim, hoje existem atualmente aí um valor de mercado, somando nas blockchains, de cerca de 35,84 bilhões de dólares em ativos tokenizados do mundo real. Então, coloquei até um asterisco ali, porque esse valor ele não está considerando os stablecoins. Né? Os stablecoins que quase todo mundo já conhece, são versões digitais ali do dólar, ou do euro, de outras moedas, até do ouro, né? Então, a gente exclui, né, esses tokens digitais, porque eles já são muito usados, amplamente usados. Mas, ainda assim, restam 35 bilhões de outros ativos. Né? Então, desconsiderando o USDC, o USDT, que o pessoal usa muito. E aí, quais são esses ativos aí? Né? São 35 bilhões de dólares, eles estão divididos em quê? E majoritariamente aí, crédito privado, título público do Tesouro. Então, o que aqui para a gente é o LCA, LCI, né? Lá nos Estados Unidos, principalmente, eles têm alguns títulos públicos do Tesouro da dívida deles, né, em blockchain já. Estratégia de gestão ativa, ações, né? Já é possível comprar algumas ações de grandes empresas em blockchain. Commodities, que é justamente o que a gente está falando aqui hoje, né, das mudas. Private equity, investimentos, né, fundos de investimento alternativo e debêntures. E aí a gente pode olhar, né, nesse gráfico o crescimento. Né? A gente tem, né, aqui embaixo a legenda de cada um, né, e a gente vê um crescimento aí quase exponencial desses ativos tokenizados em blockchain. E aqui eu trago uma visualização do que domina mais. Né? Então, o que está dominando mais a tokenização hoje é o crédito privado. Né? Então, você tem algumas áreas aí que estão dominando. Os ativos mais como commodities não estão ainda tão em grande número aí na questão dos ativos tokenizados. E aí nossas conclusões. Com a tokenização, né, nós poderemos melhorar aí a confiança na qualidade das mudas, porque, como a gente viu, você vai ter vários atores ali independentes provendo ali a qualidade, né, a reputação deles para falar que uma muda é útil, que não está contaminada, não é fraude, né, que ela é parte de uma planta-mãe que tem qualidade. Né, o financiamento do produtor, agora ele vai poder ter esse acesso a uma liquidez global, e o acesso ao mercado para o investidor. Então, a gente falou do exemplo de um cara que está num lugar que ele não tem acesso a uma fazenda, por exemplo, ele pode começar a investir só nas mudas, sem ter a terra em si. Né? E aí, para além do agro, a gente acabou de ver nesses últimos slides,
é uma área que já deixou de ser exploratório e já está numa fase de crescimento exponencial, né? Então, já não estamos naquele momento de, vamos só fazer um teste e ver se isso dá certo. Não, já está em explosão, né? Já cresceu bastante. E é isso, terminamos por aqui. Obrigado pela atenção.